Olá, meu nome é Daniele Fontes, sou fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e é um prazer estar aqui hoje no canal da Abramo para conversar um pouco sobre a atuação fonoaudiológica nas paralisias faciais periféricas. A fonoaudiologia é uma ciência que estuda a comunicação humana e pacientes acometidos pela paralisia facial periférica, eles possuem uma dificuldade muito grande em se comunicar. Por quê? Porque a paralisia ela é uma lesão que acomete o nervo facial, que é o nervo responsável pela musculatura facial. Ele é responsável pela mímica dos meus músculos faciais. Então é ele quem faz a contração destes músculos. Então, ele estando alterado, tendo uma lesão no nervo facial, eu vou ter uma alteração em toda essa musculatura. Então, todo o meu processo, meu sistema estomatognático vai estar alterado. Então, para falar, para deglutir, mastigar, sugar, todas essas funções orofaciais estarão alteradas num indivíduo com paralisia facial periférica. E cabe a nós, fonoaudiólogos, tratar essas funções, né? Então, quanto antes é melhor. Então, a gente inicia o tratamento precocemente nos casos de paralisia facial, principalmente congênito, né? O bebê que nasce com uma paralisia facial, ele deve ser tratado desde os primeiros meses. Para quê? Para ele ter a possibilidade de um crescimento crânio-facial mais adequado, né? Para ele poder ter uma fala adequada, mastigação, deglutição, tudo isso, se tratado precocemente, a gente pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Bem, então assim, como a gente faz? A gente faz uma boa anamnese, a gente começa por uma boa avaliação, até porque a paralisia, ela tem fases distintas. Então, ela inicia numa fase flácida e depois ela vai evoluir. Se o paciente não tem alta com uma boa evolução, ele vai iniciar uma fase de sequelas. Então, uma boa avaliação vai me dizer onde está a musculatura, como está, né? Então, a gente faz uma avaliação clínica, observando toda essa motricidade, observando as funções orofaciais. Dentro dessa avaliação, eu também uso a eletromiografia de superfície, onde a gente vai fazer captação, né, da atividade elétrica da musculatura desse paciente. Eu tenho um estudo que foi a minha defesa de mestrado na USP com a Valéria Goff, minha orientadora, e ali nesse estudo a gente pesquisou o índice de normalidade dos movimentos faciais. Então é possível saber um paciente que chega pra gente, a gente fazer a avaliação eletromiográfica, se ele está abaixo desse índice de normalidade, e aí com isso eu tenho um determinado tipo de tratamento, os exercícios para essa fase, ou se ele está acima do índice de normalidade na eletromiografia de superfície, que me leva a saber que ele está numa fase de sequela e direcionar o tratamento da fase de sequelas, né? Então é muito importante uma avaliação bem feita. A gente também deve fazer as classificações internacionais, então as escalas, né? A gente classifica na escala de House-Brackmann, na escala de Sunnybrook. É muito importante tentar objetivar essa avaliação. Para quê? Para que quando a gente for tratar o paciente, a gente tenha já quantificado essa alteração muscular, possa tratar e comparar como o paciente chegou e como eu vou finalizar esse tratamento, né? Então, após essa fase inicial, onde eu tratei com os exercícios miofuncionais, sempre bilaterais, sempre com massagem indutora, esse paciente vai evoluir. Se ele tem uma boa evolução, ele vai ter uma alta. Porém, algumas vezes a evolução, dependendo do grau de lesão, então lesões mais leves, né, como uma neuropraxia, são lesões que afetam a musculatura, mas são lesões que vão permitir um bom prognóstico. O paciente vai evoluir sem lesões mais profundas, então ele não vai perder axônios, então ele não vai ter sequelas futuras, ele vai ter alta com todos os seus movimentos e suas funções restabelecidas. Lesões mais graves, como por exemplo axonotimese ou neurotimese, são lesões que afetam camadas mais profundas do nervo facial. Então,
inevitavelmente esse paciente vai ter sequela, tá? Então, independente de como foi feito, né, o tratamento, é inerente a uma lesão mais grave do facial ou aparecimento de sequelas, tá? Então é muito importante a gente conseguir avaliar essas fases, porque dependendo dessa avaliação vai ser o meu tratamento. Então a fase flácida tem um tipo de tratamento e a sequela é outro completamente diferente, né? Então, na fase de sequelas, eu costumo tratar o paciente com biofeedback. Então, biofeedback, ele é uma técnica, né, que eu uso na minha terapia, onde o paciente com eletrodos na face, ele pode monitorar na tela do computador como está essa contração muscular, como está essa função estomatognática. Então, através de uma coleta inicial de uma contração voluntária máxima ou através da coleta inicial da sincinesia do paciente, então a sincinesia ela é um tipo de sequela onde o paciente faz um movimento e outro grupo muscular independente age junto do movimento inicial. É uma sequela muito frequente e que incomoda muito o paciente e muito difícil de ser tratada. Já se a gente usa a técnica do biofeedback, esse tratamento ele fica mais quantitativo, porque eu consigo com eletrodos, por exemplo, na boca e no olho, pedir para o paciente falar, né, usar a boca para fazer os sons da fala, e aí eu consigo captar a sincinesia que está ocorrendo no olho. Numericamente, a partir disso, eu coloco ele num protocolo e a partir do trabalho com ele em cima desse protocolo, eu consigo, no biofeedback, chegar ao final da sessão e reavaliar. Ou seja, eu quantifiquei inicialmente, fiz a minha sessão no biofeedback, no protocolo que eu determinei naquele momento para o paciente, e ao final da sessão eu consigo observar a diferença dos valores, né? Então isso é um tratamento que eu consigo mostrar o efeito que eu tive naquela sessão, eu consigo quantificar o ganho daquele protocolo no paciente, e isso é muito importante, principalmente na motricidade orofacial, né, que é muito difícil na motricidade a gente quantificar os valores que modificaram ou não numa terapia muscular, e através do biofeedback é possível quantificar. Bom, então o tratamento em si, ele deve ser precoce, existem várias manobras, vários exercícios, é preciso realizar uma avaliação muito detalhada para eu saber o que eu vou usar com aquele meu paciente, qual é o enfoque, se é uma fase flácida, o enfoque é um, se eu vou mudar se ele chegou numa fase de sequela ou evoluiu para sequela, o enfoque do meu tratamento é outro. O que é importante saber é que a fonoaudiologia trata todos os casos de paralisia facial, independente da etiologia, né? E que a gente preconiza para um tratamento quanto antes possível, principalmente nos casos de congênita, onde as alterações musculares podem levar a alterações severas de crescimento crâniofacial. O paciente só tem benefício com esse tratamento, são tratamentos não invasivos, indolores, assim como o biofeedback. A gente quantifica a evolução do paciente, né? E a gente consegue dar alta já baseado em como ele evoluiu, né? A gente consegue mostrar valores iniciais do tratamento e valores finais na alta do paciente. Bom, é uma área muito grande, é uma área que precisa de muito estudo, então a gente precisa conhecer muito a etiologia, a gente precisa conhecer muito a fisiologia do nervo facial, a anatomia da face, tudo isso é muito importante para a gente conseguir tratar um caso de paralisia facial, mas é a nossa área, né? A nossa área de motricidade orofacial e estamos aqui aptos a isso. Foi um prazer e espero vê-los em breve.